Muito bem, queridos, vamos então agradecer a Deus pelos nossos dízimos e ofertas e também orar pelas nossas crianças, para que Deus fale também ao coraçãozinho delas, e aí depois elas podem sair devagarzinho para a sua aula, tá bom? Pai amado, te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque é um privilégio para nós poder contribuir com a tua casa. Isso não é pesar, Senhor, é a alegria do Senhor, é a alegria no Senhor, na verdade, sabendo que o Senhor é supridor, sabendo que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades e que não nos falta absolutamente nada. Obrigado pelo teu suprimento, ó Deus. Obrigado pela tua manutenção. Obrigado porque todos os dias nós temos o que comer, o que vestir. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado pela saúde de poder sair de casa e poder trabalhar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Recebe os nossos dízimos, nossas ofertas em forma de gratidão ao Senhor. Abençoa os pequeninos agora, as crianças. Fala ao coraçãozinho deles, ó Deus. Não deixam que eles saiam daqui sem escutar o Senhor nessa noite. E cuida, Pai, do coraçãozinho deles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, criançada, vocês podem então sair devagarzinho, tá bom? Gênesis capítulo 13, por favor, deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 13. Pondo em ordem o nosso mundo interior, pondo em ordem o nosso mundo interior. Filha, você me passa o computador, por favor, para cá? Muito bem, vamos ler o texto então, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Está desmontando tudo aqui, irmãos. Ok. Livro de Gênesis, então, no capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Aqui a tela fica bem grande para mim, fica bem melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai. Ai é uma cidade, tá, gente? E Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, versículo 7, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão, ou de Abrão, e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. Ora, gente, eram os pastores, não era? Quem é que ele fala agora? Eu e você. Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Aí estão a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes, olha lá, do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão
e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Sei que eu já orei aqui um pouquinho, mas eu queria orar mais uma vez. Pai querido, a Tua palavra foi lida agora. A Tua palavra, Senhor, será ministrada. Eu quero te pedir uma coisa, ó Deus, me ajuda a ser fiel ao texto sagrado. Me ajuda a expor tão somente a Tua palavra, e não elucubrações humanas, palavras humanas. Me ajuda, de fato, ó Deus, a mostrar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Me capacita, ó Deus, que o Senhor me dê graça para falar vindo do Senhor nessa hora. E que Jesus Cristo cresça, meu Deus, e que eu diminua, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos na terceira mensagem da série, Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, ok? Essa é a terceira mensagem da série. Na primeira eu procurei fazer uma introdução, eu procurei mostrar um pouco sobre por que o nosso mundo interior está em desordem. Qual é o motivo pelo qual a gente tende frequentemente a ter desordens aqui dentro da gente, não é? Na semana passada, na segunda mensagem da série, Pôr em Ordem o Seu Mundo Interior, eu falei sobre pôr em ordem a sua casa, a sua família, a minha casa e a sua família. E eu pude mostrar uma exposição de todo o livro de Gênesis, mostrando como a família de Abraão, Isaac, Jacó, José, precisavam pôr em ordem, essas famílias precisavam pôr em ordem o mundo interior deles. E eu mostrei alguns equívocos dessas famílias, né? Hoje, então, eu quero falar sobre ponha em ordem os seus relacionamentos, ou pondo em ordem os meus relacionamentos. Ponha em ordem o meu relacionamento e o seu relacionamento. Todos os dias, irmãos, vamos ser bem sinceros, há vários momentos na história da minha vida e da sua vida, que nós, em algum momento dela, nós já fomos machucados por alguém. Verdade ou não? Quem aqui nunca foi machucado por alguém? Ou também, vamos ser bem honestos com nós mesmos, quantos de nós nos já machucamos outras pessoas? Quantos de nós já fomos injustiçados ou agimos injustamente com alguém? Quantos de nós não sofremos danos causados pelos outros, ou nós fomos aquele que causamos o dano na outra pessoa? Quantas vezes a gente teve a convicção diante de Deus, convicção mesmo, dizendo assim, eu agi corretamente, eu fiz diante de Deus o que tinha que fazer, eu fiz diante de Deus o que a palavra de Deus me diz para fazer, mas eu fui injustiçado. Fui injustiçado, talvez, pela atitude das pessoas, pelas palavras das pessoas, pelos pensamentos das pessoas. Quantos de nós isso já aconteceu? Né? E como resultado disso, o resultado disso é maus tratos, às vezes é ser pisoteado pelo outro, é ser menosprezado pelo outro, é receber palavras que você talvez não disse, ou que você não pensou. Quantas vezes você machucou, ou você foi machucado por alguém? Então vamos pensar assim, porque quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe claramente que a vida humana, elas sempre gerarão problemas de relacionamentos. Relacionamento no casamento, relacionamento com os nossos filhos, entre irmãos, e relacionamentos interpessoais, relacionamentos uns com os outros. Mas mesmo assim, presta atenção nisso, por favor, presta atenção aqui comigo. Mesmo assim, é preciso entender que Deus, Ele nos criou para os relacionamentos, irmãos. Deus não criou a mim e você para viver só. Ainda que eu tenha problema, e isso é oriundo do pecado, eu mostrei aqui na primeira mensagem,
tudo que acontece, que trouxe estrago aqui dentro e, consequentemente, no mundo exterior, é consequência do pecado. Isso é fato. A gente sabe disso. Mas ainda assim, falando de relacionamentos, Deus nos criou para vivermos uns com os outros. Deus não criou você para ficar sozinho, viver sozinho dentro de um quarto, trancado, sofrendo, em depressão, por exemplo. Não. Deus nos criou para os relacionamentos. E eu acho fantástico, porque na palavra de Deus, a Bíblia não esconde os erros e os pecados de ninguém. A Bíblia sempre vai mostrar. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos um exemplo clássico de problema de relacionamento entre Saul e Davi, Davi e Saul, além de tantos outros. Eu apenas separei esse do Antigo Testamento. Porque foi algo que parece que durou bastante, não foi, irmãos? Durou muito, trouxe lutas pessoais ali, na vida do Davi, por exemplo. No Novo Testamento, nós temos um exemplo clássico do apóstolo Paulo, quando saiu para plantar igrejas, e Barnabé queria levar o sobrinho João Marcos havia falhado com eles, havia desistido e abandonado, e aí Paulo disse, não, nós não vamos levar João Marcos, e aí Barnabé disse, nós vamos sim levar João Marcos, e aí começou a haver uma desavença entre eles. O que aconteceu? Barnabé foi para um lado, levou João Marcos, Saulo foi para outro, e levou Silas com ele. Então a Bíblia não esconde os problemas de relacionamentos em momento algum. Tem um determinado momento que Paulo recomenda 2 mulheres na igreja, mulheres santas, mulheres consagradas. Paulo diz até assim, vocês são preciosas para o reino. Mas Paulo disse, eu exorto a Síntique e a Vodka que elas se reconciliem no Senhor. Que volte o relacionamento. Então, a palavra de Deus, ela é repleta de textos que mostram as lutas de relacionamento. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos as expressões uns aos outros, né, recheadas ali no Novo Testamento, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos uns aos outros. Então a palavra de Deus está cheia de textos que vêm trazer isso para nós, sobre uns aos outros. Agora eu quero voltar para o livro de Gênesis. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vê vários problemas de relacionamento, sim ou não? Vocês lembram deles? Quem conhece a história de Gênesis, todinho, você vai lembrar muito claro. Começa, por exemplo, com Adão e Eva no casamento, depois com Abraão e Sara, problemas que eles tiveram ali entre eles. A gente vê problemas de irmãos de sangue, Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos. A gente vê problemas interpessoais entre Sara e Agar, entre Raquel e Lia, suas servas. E nós vemos problemas entre parênteses também, que vai ser o texto de hoje, mas eu quero fazer uma aplicação geral, que é o problema de Abraão e Ló. O relacionamento deles estava abalado. Então, o texto que nós lemos mostra aí o problema de relacionamento deles. A gente leu o texto. Quem eram eles, só para a gente poder relembrar, só para a gente poder entender, né? O Ló, ele é, todos lembram? Sobrinho de Abraão, né? Ló era filho de Arã, tá certo? Irmão de Abraão. Quando Arã morre, o pai de Abraão, chamado Terá, ele pega Ló e assume Ló para cuidar de Ló, o seu neto. Mas, em um determinado momento, o Terá morre, e quem cuida de Ló, quem pelo menos está ali do lado de Ló, e era ali o parente mais chegado, era Abrão, ou Abraão. Vocês não têm problema se eu ficar dizendo Abraão aqui não, né, irmãos? É o mesmo, tá? Abraão e Abrão é a mesma coisa, tá bom? Lá na frente eles mudam o nome. Deus muda o nome dele, né? Mas presta atenção, eles eram parentes chegados, eles eram tio e sobrinho. E aí o versículo 1, agora vamos entrar no nosso texto. Acompanha o texto que nós lemos. No versículo 1, diz que saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe, com sua mulher, e agora vem a expressão, e com tudo o que possuía. E depois a expressão, Ló foi com ele. Então, na jornada à terra prometida, Deus tinha chamado Abraão, lembra o capítulo 12?
Lembra que eu li aqui esse texto? Deus tinha chamado Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Semana passada eu li esse texto. Então vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu estou expondo Gênesis, tá bom? E eu vou fazer de você uma grande nação, e eu estive mostrando que aquilo não era apenas uma nação física, mas era a igreja de Deus, o povo de Deus. Isso é uma longa história teológica, para depois a gente conversar sobre isso. Mas, Abraão sai na sua jornada, não é, para o Egito. Diz aí o texto que eles foram para o Egito. Por quê? Porque estava havendo uma fome na terra, havia uma seca tremenda, havia fome, não havia produção de nada, e ele sai então para o Egito, e ali então ele leva Ló com ele, mas o texto vai dizer que ele levou tudo o que possuía. O que é que possuía? Versículo 2 agora vai dizer o que é que ele possuía. Abraão tinha enriquecido muito. O que é que ele tinha então? Gado, prata e ouro. São 3 coisas que fazem um homem poderoso, sim ou não? Naquela época principalmente, não é isso? É você ter muitos gados, e assim você poder produzir mais e vender, e assim enriquecer. Mas não só isso, ele tinha ouro guardado, ele tinha prata guardada, ele era um homem extremamente rico. E o versículo 3 e versículo 4, diz que eles retornaram para o lugar onde Abraão tinha feito um altar ao Senhor. Abraão tinha feito um altar ao Senhor, e eles retornam depois do Egito, passam um tempo ali, eles retornam para aquele lugar. Eu acho fantástico os detalhes do texto. Eu sempre pergunto quando eu estou ensinando a palavra de Deus para alguém, não sei se você percebe no GD, no grupo de quinta-feira, que eu pergunto assim agora, né? Sempre eu tenho perguntado, o que é que beliscou você nesse texto? E eu gosto dos detalhes, porque o texto vai dizer então aí, que ali tinha o mesmo altar que Abraão tinha feito. Esse altar foi o lugar de adoração. Esse altar foi o lugar em que Abraão adorou o Senhor, fez para adorar o Senhor. Em outras palavras, irmãos, parecia que em toda a jornada da vida de Abraão, Deus era o primeiro lugar na vida dele. Deus estava ali para um relacionamento profundo com ele, e ele entendia isso, e ele buscava o Senhor. Ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade com Deus. E aí a gente chega no versículo 5 agora. O versículo 5 vai dizer que Ló acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e, o quê? Tendas. Ló também era um homem rico. E aqui começa o problema. Parece que aquilo que a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apego às riquezas, ao dinheiro, vão gerar sempre problemas na nossa vida, vai gerar, né? Então, olhando para o versículo 6 em diante agora, que eu quero observar com você 2 lições. Presta atenção comigo. Primeira lição, o que gerou e quais os resultados do problema de relacionamento entre Abraão e Ló? O que gerou o problema de relacionamento? E quais os resultados que foram deixados na vida deles? Então, quero começar sobre o que gerou o problema de relacionamento. E eu quero dizer que o espaço ficou pequeno. O problema de relacionamento entre Abraão e Ló é porque o espaço em que eles estavam ficou pequeno. Olha o versículo 6. Não podiam morar os dois na mesma região, porque possuíam tantos bens. Agora sim, olha a expressão, que a terra não podia suportar os dois. O espaço ficou pequeno para os dois, irmãos. Perceba que antes eles podiam morar juntos. Perceba que antes eles podiam estar juntos os dois. Mas à medida que um cresce, de alguma forma, eu não quero voltar aqui só a dinheiro, quero fazer outras aplicações nisso para nós. Mas à medida que um cresce, à medida que o outro cresce, o espaço fica pequeno. E a terra, o lugar onde eles estão, não cabe mais os dois, não dá para suportar mais os dois. Quando nós não temos nada, quando nós somos humildes, quando nós somos servos, quando nós somos submissos, quando nós somos e vivemos vidas simples, o lugar cabe da gente.
Mas quando a coisa começa a crescer demais, ou aqui no bolso, começamos a ter problemas. A pergunta é: quando o espaço fica pequeno? Vocês lembram do problema? O problema era que os pastores de Abrão, os pastores de Ló, começa a briga, depois Abrão vai dizer: nós também estamos brigando, então vamos parar por aqui, a terra não cabe mais a gente. O espaço fica pequeno, e a pergunta é: quando o espaço fica pequeno para nós? Pensando em pôr em ordem o nosso mundo exterior. Na minha visão, quando um se acha melhor do que o outro, tudo, absolutamente tudo vai incomodar. Eles ficaram ricos, eles adquiriram bens, e aí o dinheiro, as riquezas, passou a afastá-los um do outro. Mas talvez o espaço fica pequeno, presta atenção, não por causa de dinheiro, não por causa de riqueza, mas, por exemplo, às vezes o espaço fica pequeno por causa de briga de poder. Você já ouviu essa frase? Quer conhecer um homem, dá poder a ele? Já ouviu, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu já não só ouvi, como eu já vi isso na prática, como líder. De pessoas caminharem comigo, estar junto comigo, andando o tempo todo, de tornar uma pessoa líder, um seminário, uma outra coisa qualquer, a pessoa sai e depois a pessoa muda completamente. A pergunta é: para que isso? Para que a necessidade disso? Talvez não seja poder, mas talvez seja adquirir mais conhecimento. O espaço fica pequeno quando um se torna ou se acha porque está adquirindo mais conhecimento, ou porque melhorou um pouco mais de vida, e aí o espaço se torna pequeno, ou talvez quando se sente menosprezado, inferiorizado, e aí vai buscar conhecimento, vai fazer alguma coisa, e aí se torna alguém que acha que pode ou que é alguma coisa. Quando o espaço fica pequeno? O espaço fica pequeno, então, quando um se acha melhor do que o outro. O espaço fica pequeno quando a minha opinião tem que prevalecer. Eu sempre acho que eu estou certo nas minhas posições, não há espaço para conversa, e quando há conversa, eu saio dali, muitas vezes, ainda continuando do mesmo jeito que eu fui, porque muitas vezes eu não estou aberto para conversar. Eu já estou com a minha opinião formada. E aí o espaço fica pequeno, porque a minha opinião tem que prevalecer. O espaço fica pequeno quando nós, em terceiro lugar, não cedemos uns para os outros. Quando nós não cedemos para o nosso irmão, por exemplo, para a pessoa que está do nosso lado, para o cara que está trabalhando com você, para o seu cônjuge, quando você não cede para ele, não tenha dúvida, o espaço em que vocês estão vai ficar pequeno. E a vida cristã, eu vou mostrar isso daqui a pouco, a vida cristã, a Bíblia diz que é loucura para os que se perdem. Porque Jesus chama a gente para ser servo, Jesus chama a gente para perder, mas ganhar a vida. Jesus chama a gente para ser humilde. Jesus chama a gente o tempo todo, irmãos, para ceder uns para os outros. Não é o que eu acho melhor, não é o que eu penso somente, mas espera aí. O que é que o outro também pensa? O que é que o outro também acha? Deixa eu ouvi-lo um pouco, quais são as intenções dele? Não tenha dúvida, o espaço fica pequeno. O resultado do espaço ficar pequeno é nos afastar um do outro. E agora o texto vai dizer, versículo 7, por isso surgiu uma desavença entre os pastores de Abrão e Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Veja que começa com Abrão, e eu mostrei isso na leitura,
Depois a gente vai perceber claramente que o próprio Abrão diz isso quando chama Ló para conversar. Ele diz assim: olha, não é bom que haja desavença, não é bom que haja problemas entre eu e você, não é bom que haja desavença entre nós. Presta atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. As brigas, as dissensões, as facções não foram criadas por Deus. Foram oriundas do pecado, e a gente sabe disso. Eu posso até, por exemplo, em determinados momentos, discordar de você. Posso discordar, e você em determinado momento pode discordar de mim, não há problema nisso. Mas a pergunta é, o que é que está em jogo em nossas vidas, além das nossas discordâncias? O que é que está em jogo? Primeiro, o que está em jogo é o reino de Deus. O reino de Deus que veio trazer paz e harmonia aos nossos corações. O reino de Deus que veio tirar o homem do inferno e do pecado. Você está entendendo? A gente pode até ter diferenças de pensamentos, não há pecado nisso, não há problema nisso, desde que haja comunhão, haja relacionamento e haja uma caminhada juntos na fé. O que não pode é nossas arrogâncias, nossas altivez, nos afastarmos uns dos outros. Então, primeira lição do texto: o que gerou e quais os resultados do problema de relacionamento de Abrão e Ló? O que gerou foi o espaço ficou pequeno, esse foi o problema. E quais os resultados? Briga. Qual foi o resultado? Confusão, separação. Segundo lugar, a segunda lição que eu quero tirar para nós agora: quais são as atitudes deles diante do problema de relacionamento? Quais são as atitudes desses irmãos? E aqui eu quero começar pelas atitudes de Abrão, para depois ir para a atitude de Ló, tá bom? Vamos olhar o texto então, versículo 8, primeira atitude de Abrão foi conversar e promover a paz diante de problemas de relacionamentos. Versículo 8, então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os nossos pastores, afinal, nós somos irmãos. Meus amados irmãos, a melhor forma da gente tratar os problemas é sentar e conversar, é olhar olho a olho, e é chegar a um denominador comum. Mais uma vez eu volto, qual é o denominador comum? O reino de Deus, que já chegou, e já foi implantado em nós, e isso é o que nos une, o amor de Cristo nos constrange, e nos une uns aos outros. A melhor forma de ter diante de um problema de relacionamento é sentar e promover a paz, é conversar e promover a paz. E eu sei que isso não é fácil, não é fácil, mas Jesus, nos evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha, você vai encontrar isso. Ele nos orientou a viver assim, porque se houver humildade suficiente em ambas as partes, um e no outro, na conversa vai se expor pensamentos, sentimentos. Mas se nós somos cristãos de verdade, haverá relacionamento. Porque ainda que Abrão e Ló se separaram, eles não deixaram de se relacionar, e eu vou mostrar isso aqui no texto, e mostrar o objetivo da separação. Então perceba, na conversa, Abrão diz para ele: não há necessidade. Mas eu queria mostrar um detalhe do texto. Lembra do que belisca? O que é que belisca você no texto? O que é que faz isso aqui, ó? Né? E você acorda para o texto, sabe o que é? Ele diz assim: não há necessidade a gente ter briga entre a gente, porque nós somos o quê? O que é que nós somos? Irmãos. Ele cita que é tio de Abrão, de Ló. Ele diz, por exemplo, Ló, nós somos parentes. Ele cita, por exemplo, ele diz, por exemplo, Ló, eu sou o seu tio, eu tenho autoridade sobre você. Não. Ele se compara numa relação de igualdade. E ele diz: nós somos irmãos, Ló. Acima de tudo, nós temos um Deus que nos une. Acima de nós dois, nós temos o Deus que cuida das nossas vidas, vai cuidar da minha, vai cuidar de você, para onde você for e para onde eu for, mas não adianta a gente ficar brigando. Não adianta, não precisa disso. Ele está dizendo assim,
que não haja desavenças. Ele não trata Ló como autoridade. E a gente sabe que no mundo antigo a hierarquia prevalece, sim ou não? Mas ele trata Ló por igualdade. Então a primeira atitude de Abraão foi dizer para Ló assim: Ló, a gente precisa estar em paz um com o outro. A gente precisa viver paz um com o outro. Segunda atitude de Abraão foi agir com sabedoria. Olha a proposta sábia e espiritual de Abraão. Aí está a terra inteira, versículo 9. A terra está aí, tudo. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Talvez aos olhos rápido, assim, olhando o texto, talvez seja assim: poxa, mas por que ele falou que não havia necessidade de desavença entre os pastores, entre eles eram irmãos, por que agora ele está dizendo vamos nos separar? Porque em muitas situações, a maneira mais sábia é às vezes dar um tempo, é às vezes se afastar. Há momentos na vida dos relacionamentos que nós precisamos ser sábios, e ser sábio implica às vezes a gente se afastar. Sabe por quê, irmãos? Porque há determinados momentos que você chama para conversar, senta, e você chega à conclusão que não tem jeito, não está dando certo aquilo. Então dá um tempo, ora, põe os joelhos no chão, mas ora pelo teu irmão. Se separar aqui não é brigar, não é confusão, é ora pelo teu irmão, coloca ele diante do Senhor. Quando não há humildade das duas partes, quando somente um busca promover a paz, quando não há reconhecimento de erros, ou dos dois, ou de um, quando um ou os dois não cedem, nessas situações, é melhor se separar, porque palavras mal colocadas vão ser ditas, danosas, inverdades vão acontecer, vão ser ditas a seu respeito, por exemplo. E aí, às vezes é melhor você dizer, ok, porque isso gera machucões lá dentro, sim ou não? Quem não já passou por isso aqui? Gera machucão, e ainda que você esteja certo ou errado, o resultado disso, às vezes, é dizer assim, ó, vamos dar um tempo. Vai para o seu canto, eu vou para o meu, vamos tentar, na medida do possível, manter o nosso relacionamento como irmãos, porque os machucões já aconteceram. E a forma sábia que Abrão encontrou foi dizer para Ló, olha tudo isso aqui. A terra é muito grande, não precisa a gente estar brigando. Então vamos nos separar. O reino de Deus é imenso, então é muito grande, não precisa disso aqui. Em meio aos problemas de relacionamento, Abrão buscou promover a paz. Ao perceber que não havia mais jeito, ele prefere se afastar. E a terceira atitude de Abraão foi preferir Ló em honra. E essa é a parte mais difícil quando há rompimento de relacionamentos. Essa é a parte mais difícil. Versículo 9. Aí está a terra inteira. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, escolhe Ló. Diz o que é melhor para você. Diz o que é melhor aos seus olhos. Ou seja, irmãos, de forma sábia, ele promove a paz chamando para conversar. De forma sábia, ele chega à conclusão que não dá mais jeito para continuar, porque ele percebe as intenções dos pastores de Ló, as intenções de Ló. E agora ele propõe, preferindo Ló em honra, dizendo, escolhe o que você quiser de melhor, e o que você disser, para onde eu vou fazer outra coisa. Ele dar a vez a Ló, e depois de Ló escolher para onde ele queria ir, e qual o caminho ele queria seguir, no versículo 12, Abraão segue, diz o texto, outro caminho. Que caminho era esse? Qual era o caminho, irmãos, que está lá no texto? O caminho que Deus queria que ele fosse.
Olha que coisa tremenda. Mesmo Abraão preferindo seu irmão em honra, ele vai para Canaã, que era onde Deus queria que Abraão literalmente fosse. Ló não escolhe Canaã, Ló escolhe outra coisa, outro lugar. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós quando nós agimos de forma certa, de forma correta. Ainda que todos se levantem contra você, ainda que todos digam alguma coisa a seu respeito, Deus é o nosso e o seu e o meu juiz. E isso é tremendo, irmãos, porque nós só seguimos o caminho que Deus quer para nós quando nós temos intimidade com o Senhor. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós passamos a amar os outros, uns aos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, em detrimento de qualquer coisa, em detrimento do que o outro faça com você, independente disso. E Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar das nossas vidas. Abraão, mesmo sabendo que aparentemente e humanamente poderia sofrer dano, indo para um lugar ruim, onde ele poderia não produzir nada naquela terra que ele fosse, porque Ló escolheu o melhor, ele sabia disso, ele percebeu as intenções de Ló, ele prefere Ló em honra, ele não tratou mal, ele fez o melhor diante de Deus, ele cuidou do seu irmão. Há momentos de quebra de relacionamento que é melhor deixar o outro escolher o caminho que ele quer seguir. Vou repetir. Há momentos no relacionamento a dois, que você está ali insistindo para estar junto, mas que é melhor deixar ele seguir o caminho que ele quer seguir. E ainda prefira em honra, tratando bem, amando, cuidando, não expondo esse irmão a nada, ainda que ele faça tudo o contrário de você. Cada um vai dar conta a Deus do que faz da sua vida. Então, cuide da sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Se você está agindo biblicamente, Deus vai te honrar. Se você está seguindo os passos da palavra de Deus, Deus vai te honrar. E Ele vai te dar o melhor lugar para você ir. Na verdade, Ele vai te dar o lugar que Ele queria te dar. Que Ele queria dar a você. Isso é ser discípulo de Jesus. Ainda que as escolhas sejam danosas, Ele vai cuidar de você. Então, o caminho aparentemente bom, Ló tomou. E a gente sabe que caminho deu. Lembram? Caminho de quê? Ruína e destruição. Porque esse é o caminho daqueles que não preferem o outro em honra. Ruína e destruição. Então, Deus é o nosso juiz. Jesus, a Bíblia diz, né? A mim pertence a vingança. Deus diz, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Veja isso no versículo 12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o acampamento para o lugar próximo de Sodoma, entre a cidade do vale. Sodoma foi o lugar que Deus destruiu, porque Deus não aguentava mais o pecado daquele povo. Quais as atitudes de Abrão diante do problema de relacionamento? Conversar e promover a paz. 2. Agir com sabedoria. 3. Preferir Ló em honra. Vamos agora observar, versículo 10 ao 11, as atitudes de Ló. Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado até Zoar, era um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Primeira atitude de Ló foi a atitude de não preferir Abraão em honra, ao escolher o melhor lugar. Aos olhos dele, ele não preferiu em honra e ele escolheu o melhor lugar. E eu quero chamar o detalhe aqui do texto para você. A sua atenção para o detalhe. Olha o que Ló enxerga. Viu todo o vale do Jordão. Depois, o que é que ele vê no vale do Jordão? Todo o vale do Jordão era o quê? Bem o quê? Irrigado. Então aquilo ali vai produzir frutos. Vai dar a ele o quê? Riquezas. Então ele olha o melhor lugar, o Vale do Jordão, aparentemente o melhor lugar, tudo muito bem irrigado, e o texto
não é, de Gênesis aqui, traz para a gente crê que foi Moisés que escreveu, faz um detalhe interessante, diz assim, era como o jardim do Senhor. Faz uma comparação lá de Sodoma, da região de Sodoma e Gomorra, de tão bonito que era, de um vale tão bonito, tão bem irrigado, como se fosse o jardim do Senhor lá atrás. E depois diz assim, como também a terra do Egito, que era uma terra próspera naquela época. Ló, então, escolhe o melhor lugar e não prefere o seu irmão, o seu tio, em honra. E ele toma a decisão pensando somente nele, sem nem sequer se preocupar com o seu irmão. Porque ele poderia ter dito assim, não, eu não vou. Ou então ele poderia ter dito assim, escolhe você, tio, escolhe você, meu irmão, diga para onde você quer ir, ou então vamos ver aqui o melhor lugar para nós dois, talvez maior, e que não. Jó escolhe o melhor lugar, a atitude foi não preferir em honra, a atitude dele em segundo lugar foi arrogante e egoísta. Esse tipo de atitude, irmãos, são daqueles que diante de um problema de relacionamento se acha certo. Diante de um problema de relacionamento, acha que tem o direito de decidir tudo, o direito de concordar com tudo, o direito de achar tudo. E ele nem sequer pensou em dar preferência. E a terceira atitude dele é uma atitude ingrata. Quem cuidou dele? O pai de Abrão. Ele foi ingrato para com Abrão. Quem cuidou dele quando o pai Terá morreu? Foi Abrão. Ele foi extremamente ingrato para com o seu tio. Essa atitude de ingratidão é comum nos relacionamentos, sim ou não? A gente se doa, a gente ajuda, a gente cuida, a gente chama para conversar, a gente quer estar junto, e as pessoas são ingratas, uns com os outros. Às vezes a ingratidão é de um só, e às vezes a ingratidão é dos dois, porque um foi abençoado pelo outro, no relacionamento. E a gente se acha tão no direito de ser melhor do que o irmão, que a gente termina tomando atitudes de ingratidão, onde a gente também foi abençoado pelo outro. Então, aqui fica duas lições que nós tiramos desse texto. A primeira é, o que é que gera e quais os resultados dos problemas de relacionamentos? E eu mostrei, o espaço fica pequeno quando você conquista alguma coisa. Cuidado com isso. Cuidado quando você começa a conquistar as coisas, seja dinheiro, seja conhecimento, seja intelectualidade, seja o que for, você não achar que você é melhor do que o outro. O espaço fica pequeno. E o resultado é gerar brigas, gerar discórdia, gerar confusão, por causa do orgulho, da altivez, da prepotência, da soberba, da falta de humildade, da falta de reconhecimento. Segunda lição, quais as atitudes diante dos problemas de relacionamento? Atitude de Abraão, conversar e promover a paz, agir com sabedoria, preferir Ló em honra. Atitude de Ló, não preferir em honra, arrogância e egoísmo, ingratidão. E aí eu quero então concluir essa mensagem dizendo, mais uma vez, Deus nos fez para os relacionamentos. Diante disso tudo que nós vimos, e que eu falei aqui agora, ainda assim, eu quero me relacionar com você, você quer se relacionar comigo, e nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Aquela musiquinha, lembra? Você vai lembrar. Eu preciso de você, lembra não? Você é um pouco mais de mim lá atrás. Você de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A gente não consegue caminhar sozinho nesse mundo, irmãos. Não consegue. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus nos fez sair de casa para viver relacionamento, marido e mulher. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos colocou em sociedade, viver uns com os outros. Jesus, quando vem a esse mundo, seleciona 12 homens, e ele ainda chama 3 para perto dele. Jesus permitiu, Deus permitiu hierarquia, Deus permitiu lideranças. Entende?
Mas quando o pecado entrou na humanidade, ele veio para destruir os relacionamentos. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio para reconstruir os relacionamentos. Então perceba, meu amado irmão, olha para a sua vida, se houve machucões na sua trajetória, talvez você ainda esteja aí sentado no banco, cheios de machucões, cheios de tristeza, de chateações, com alguém que está incomodando. Esse alguém pode ser quem está do seu lado, esse alguém pode ser quem está aqui à frente, esse alguém pode ser alguém lá atrás, esse alguém pode ser alguém lá do Brasil, esse alguém pode ser quem está dentro da sua casa. É preciso a gente parar e refletir um pouquinho e pensar, irmãos, Deus ainda assim nos chamou para os relacionamentos, e Ele quer restaurar os nossos relacionamentos. Então, se tem alguma coisa que está incomodando você hoje, alguma chateação, alguma tristeza no coração, sabe, algo que está trazendo tristeza, está colocando o seu mundo interior em desordem, sabe aquela pessoa que você talvez nunca pediu perdão e você machucou aquela pessoa? Está na hora de você fazer um telefonema. Se está por aqui, está na hora de você pegar o carro e ir na casa dele e dizer assim: eu quero te pedir perdão por isso. E se você se sentiu machucado, se você foi quem sofreu o dano, está na hora de você começar a orar por essa pessoa. Num determinado momento da minha vida ministerial, uma família que mais eu amava, nós passamos a ter uma luta pessoal. E teve que haver rompimento. Em um determinado momento, Deus colocou no meu coração de ir até aquela cidade, de entrar naquela igreja, e ali a gente está junto. E depois nós fomos para casa, choramos juntos, nos abraçamos, e somos os melhores amigos até hoje. Porque Deus nos chama para os relacionamentos. Então está na hora da gente se relacionar, na hora da gente deixar tudo para trás e seguir o exemplo de Jesus. Vamos orar? Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você saia daqui. Se existe alguém que te machucou bastante, que você libere perdão. Uma das coisas que mais eu aprendi na minha vida é que a falta de liberação de perdão, quando a gente não libera perdão para o outro, não é um mal para a pessoa que a gente está fazendo, é um mal para nós mesmos, é um veneno que a gente toma, porque a gente está se destruindo aqui dentro. Então a gente precisa liberar perdão, ainda que você tenha sido bastante machucado. Pai querido, queremos pôr em ordem o nosso mundo interior, começando pela nossa casa, sabendo que nós somos pecadores, falhos. Queremos pôr em ordem a nossa família, nosso casamento, nossa relação com os filhos, entre os irmãos. Queremos colocar em ordem também, Senhor, os relacionamentos interpessoais. Que o Senhor possa tratar, Senhor, nos ajudando a perdoar, a amar. Algo tão difícil, Senhor, mas o Senhor um dia veio esse mundo e viveu como um homem e fez isso por nós. Nos ensina a viver assim, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a tratar bem, preferindo em honra uns aos outros, a dar o nosso melhor para o outro, sem querer nada em troca. Ajuda-nos, Pai, nos capacita para isso, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui que precisa ser tratado do mundo interior, de muitos machucões na vida, trata com esse irmão e essa irmã, Pai. Trabalha no coração deles, na mente deles, em nome de Jesus. Amém.